E nós vivemos um tempo de egolatria. Quer dizer, a idolatria do eu. As pessoas são egocêntricas. Ego, eu. O meu ser interior, os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas decisões, a forma como eu interpreto a realidade da vida, como eu observo as pessoas, os relacionamentos, como eu trato o meu semelhante, como eu me relaciono com Deus. E nós percebemos que o egoísmo tem afetado, sim, significativamente as nossas relações, seja para com Deus, seja para com o próximo e também para com a gente mesmo. Nosso eu no centro, tendo como o ideal de que todas as coisas se voltem para nós, para o nosso eu. Então nós seres humanos, somos tendenciosamente levados a uma atitude egoísta, egocêntrica. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos num momento de isolamento social. Todos forçadamente foram levados a se afastarem uns dos outros no nosso dia a dia. Isolamento social foi uma expressão e tem sido uma expressão muito usada nos dias de hoje. Mas você sabia que há um vírus muito mais danoso que o coronavírus, que isola as pessoas, que afasta as pessoas? Eu não preciso dizer que o egoísmo é esse vírus. O egoísta, ele se isola das pessoas ou ele acaba sendo isolado. Nós não sabemos ao certo o como, mas sabemos o porquê. Porque a atitude egoísta, o comportamento egoísta, ele afeta as relações humanas. Porque uma pessoa egoísta é aquela que pensa somente em si. E ela tende a autopromoção, autovalorização, autoexaltação em detrimento dos outros. Como é difícil se relacionar com uma pessoa egoísta. Como é difícil você manter diálogo com uma pessoa que só valoriza o que ela fala. E que muitas vezes fala muito e não diz nada, porque diz respeito a si mesma. Ela não se preocupa com o pensamento, o sentimento do outro, porque ela se volta para si, porque o que importa é o seu próprio ego, o seu eu. Então há, sim, uma autovalorização. Nada contra a autoestima pessoal, mas há alguns que se inflam tanto que não conseguem perceber a importância do outro. Até porque ela não está preocupada com o outro, falta-lhe empatia. Ela não se preocupa com o que o outro pensa, com o que o outro sente, porque ela se volta tão somente para si. O apóstolo Paulo a Timóteo, ele usa uma palavra que quer dizer amante de si mesmo. Repito, nada contra você amar a sua própria identidade, o seu próprio ser, mas nós estamos falando de um egoísmo exacerbado, de alguém que superestima a si e subestima o outro. E nós sabemos que esse tipo de comportamento pode levar as pessoas a um isolamento social, que na verdade a gente vai ver que é resultante de um isolamento em relação a Deus. O ser humano está se distanciando demais de Deus por conta do seu ego, do seu eu.
E isso acaba refletindo as suas relações. Uma pessoa que está bem com Deus, ela se relaciona bem com os demais, com os outros. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, não humilha as pessoas. Jesus é o nosso exemplo. Ele se humilhou, foi obediente à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele se esvaziou e foi humilde, de tal maneira que Deus o exaltou. Ele não precisou buscar a sua própria honra. Ele não se autopromoveu.